Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um Buildercast, episódio 80, dando continuidade à nossa integração com o Mercado Pago. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus e agora já iremos começar diretamente com a mão na massa, tá? Claro, antes, uma breve explicação do que iremos fazer nessa nossa aula, nesse nosso Buildercast, tá? Então, olha só, a gente vai focar aqui num formulário de cobrança público. A aula passada criamos esse formulário, ele não é público. Vou torná-lo público porque dependendo do que você quer fazer, você vai poder enviar lá para o seu cliente ou o cliente do seu cliente enviar esse link com a cobrança, tá? Mercado Pago Service precisa ter um método de consulta desse pagamento realizado pelo cliente. Então, para atualizar o status da cobrança dentro do sistema. Conta Service, iremos criar ali um método para atualizar a conta. Pequeno ajuste na listagem de cobrança para termos um botão para visualizar a cobrança e um botão para atualizar a cobrança, tá bom? E também iremos realizar um teste de pagamento, onde eu irei mostrar ali algumas questões específicas do Mercado Pago, como realizar esse teste, que conta tem que ser criada e tudo mais. Tem conta de teste, ambiente de homologação e tudo mais, tá bom? Então, bora lá. Vou trocar aqui de tela. Então, já estou aqui no projeto. Vamos iniciar pela nosso formulário de consulta. Então, vamos pegar aqui. Ah, tá aqui já. Visualização da cobrança. Já vamos abrir aqui. Deixa eu maximizar aqui. Beleza. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Propriedades. Eu vou definir então que essa página ela é pública, mas eu não quero mostrar ela no login, ok? Vou dar um salvar aqui. Vou vir aqui no código-fonte. Eu quero fazer um pequeno ajuste que eu lembro aqui. Esse link aqui, que é o pagar com o Mercado Pago, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou adicionar um atributo do HTML, que é o target. Vou colocar underline blank para abrir numa nova aba, tá? Para não o cara não ficar ali, não sair, pra ele sair do sistema assim, abre uma nova aba para não trocar a tela dele, tá bom? E até facilita um pouco o nosso teste. Então, primeiro ajuste bem simples, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, cobrança list, tá? Que é aonde nós vamos ajustar, tá? Como eu falei na aula anterior, eu não estou me detendo muito à interface, tá? Vocês podem ajustar isso depois. Provavelmente quando a gente for entregar esse projetinho pronto, vai ser feito aqui alguns ajustes, tá? Mas nas aulas aqui, o foco não vai ser esse. Então, pessoal, estou aqui na cobrança list, agora eu vou adicionar aqui uma ação para visualizar cobrança, tá? Vou pegar aqui o Search Plus. Vou colocar aqui uma cor verdinho, pode ser, fica bacana. Aqui então a gente vai chamar o cobrança form view, cobrança form view, método abrir, tá? Isso aqui é bem simples, não tem mistério. E aqui eu já vou preparar uma nova ação, tá bom? Que eu vou usar o ícone sync. Vou chamar aqui o meu rótulo de atualizar. Ação da página não, eventos, então aqui ó, on atualizar. Método estático, tá, pessoal? Então aqui é o método estático sim. On atualizar. Perfeito. Já vou clicar aqui para criar a função para a gente. Então aqui a gente vai escrever um código daqui a pouquinho para fazer a atualização dessa nossa cobrança, desse nosso pagamento, saber se ele foi pago ou não pelo nosso cliente. Perfeito? Então, começar aqui pelo Mercado Pago Service. Deixa eu salvar aqui. Mercado Pago Service agora. No Mercado Pago Service, vou começar fazendo aqui uns pequenos ajustes que eu estava me dando conta quando estava revisando esse projeto que estava errado aqui, ó. Aqui faltou informar o index PHP e o parâmetro class, ó. Então a gente pode ajustar aqui. Porque aqui no caso, se o cliente pagar e ficar na tela do Mercado Pago, o Mercado Pago vai jogar ele direto para essa URL de sucesso aqui. Então a gente tem que já deixar essa URL também pronta e esperando que chegue alguma coisa. Então olha só, a gente vai mandar para o cobrança form view. E aí a gente tem de sucesso, de falha e está pendente, tá? Então se der sucesso, ou falha ou pendente, vai sempre cair no método verifica, retorno, tá? E aí eu vou passar mais um parâmetro aqui que eu vou chamar de cobrança ID, tá? Igual cobrança ID, que é a cobrança que a gente tem aqui para o parâmetro, tá?
Então, o Mercado Pago, ele vai mandar o nosso cliente final ali para essa URL aqui. E com isso aqui, a gente vai poder fazer uma verificação caso o Mercado Pago chame essa URL, beleza? Perfeito, tá? Vou salvar aqui. O resto fica no padrão e agora vem para o nosso código para verificar a atualização, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui um código pronto. Eu chamei essa função de busca cobrança pelo código externo, tá? Então, se você for olhar a API do Mercado Pago, você vai ver que tem várias formas de realizar essa consulta, tá? Uma delas é através do Mercado Pago Payments, tá? Esse cara aqui, ó, o Payment, que seria o pagamento, tem um método interno lá que faz uma busca, que é o search, e você passa filtros, tá? Aqui no caso, a gente vai passar um filtro específico que é o External Reference, que foi o que a gente passou aqui quando a gente criou essa cobrança. Quando a gente criou, né, é quase como se fosse um link de pagamento, digamos assim, no Checkout Pro do Mercado Pago, tá? Então a gente está passando por parâmetro para o External Reference o Cobrança ID, que é o ID da nossa cobrança, ok? Então, dessa forma, a gente vai conseguir muito fácil chegar na cobrança. A gente poderia até pegar outros códigos, o ID da própria cobrança, o próprio que o Mercado Pago retorna quando a gente cria essa preferência de pagamento, digamos assim. Mas, nesse nosso exemplo aqui, a gente está fazendo dessa forma aqui, utilizando o External Reference, tá? Que é uma outra forma de fazer. Tem várias formas, né? Então, vamos fazer aqui a busca pelo código externo, tá? Que é o código da nossa cobrança, que aí fica totalmente no nosso controle, esse ID, tá? E aqui eu deixei um vardamp para a gente ver esse retorno, tá? Então aqui ele vai retornar sempre um array de pagamentos. Se na posição zero, né, não estiver vazio, retorna a posição zero, senão vai retornar falso, tá? Já vou deixar aqui esse vardamp para a gente ver o que está retornando e começar a entender como funcionam as coisas, beleza? A próxima classe que eu vou mexer aqui é na cobrança service, tá? A cobrança service, ela vai ter também um pequeno código para fazer essa atualização da nossa cobrança, tá bom? Então eu vou colocar aqui esse código, ele ainda não está 100% completo, vou colar aqui. Então aqui a gente tem um método estático, tá? Chamado atualizar, que vai receber por parâmetro o objeto de cobrança. Então aqui a gente vai fazer o Mercado Pago Service load, tá? Que é o que a gente fez na hora de gerar essa cobrança também. Vamos pegar a cobrança, dentro da cobrança vamos no gateway de pagamento e pegamos o token de acesso, tá? Aí a gente vai chamar o Mercado Pago Service para ele buscar, né? Busca cobrança pelo código externo, tá? Ficou até o nome bem completo, bem comprido, para deixar o mais didático possível para vocês entenderem o que está acontecendo. E também para ficar mais fácil, tá? E aí eu passo o código da minha cobrança por parâmetro, o ID dela, tá? Se ele me retorna aqui uma cobrança, eu já vou mostrar aqui em tela, né, um vardamp para a gente ver. Então, como eu já tenho um vardamp aqui da cobrança, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar daqui para não ficar repetido, tá? Então eu vou salvar. Com isso aqui, a gente já pode começar a fazer alguns testes de verdade, tá? Primeiro eu vou colocar aqui para rodar o sistema. Desculpa. Vamos voltar aqui no cobrança list. E aí vamos abrir aqui uma transação com a base de dados, self database. Então a gente vai pegar aqui a base de dados que está sendo utilizada nessa listagem. Já vou fechar aqui a transação. E aqui eu vou fazer o seguinte. Cobrança é igual a new cobrança. E vou pegar aqui que vem por parâmetro. Então, lembrando que o parâmetro sempre vem, né, dados de post, dados de get, dependendo da que a ação é executada. No caso aqui da nossa listagem, aquele botão está vindo dados no get. Então, a gente vai pegar aqui o parâmetro na posição key, que ele é sempre um array, e o que vai vir a chave lá do nosso registro, o ID dele, tá? Agora, com isso aqui, eu vou fazer o seguinte, cobrança service. E aí, vamos vir aqui só para a gente ver, vamos chamar o método atualizar, tá? E o nosso método atualizar vai receber a cobrança como parâmetro, tá? E aí, atualizamos ou não, digamos assim. Então aqui a gente pode até melhorar, por exemplo, o cobrança service, ele pode vir aqui e retornar um true, se deu certo, tá? Vamos supor que deu certo. Então, atualizou.
tá? Então, voltamos aqui na cobrança list. Podemos até fazer um if aqui, ó, diretamente ali, ele vai retornar um true ou false. E uma mensagem, new the message inf cobrança atualizada, tá? Depois vamos fazer umas mágicas para atualizar a tela, tá bom? Aqui vai ficar um exemplo bem simples por enquanto. Agora, pessoal, vou gerar aqui o nosso teste. Então, bora acessar o sistema, galera. Então, usuário admin, senha admin. E aí nós vamos vir aqui na parte de financeiro, contas, iremos gerar uma nova cobrança, tá? Cobrança gerada. Voltamos aqui. Então, temos aqui o nosso link, nosso código que foi gerado ali pela preferência, que foi retornado pelo Mercado Pago, informação de qual o gateway, o status, né, dessa cobrança, aguardando o pagamento, beleza? Botão de visualizar a cobrança, né, tranquilo. E aqui temos esse botão de atualizar, que ao clicar agora nele, não deve retornar nada, tá bom? Então, cliquei nele aqui no atualizar, tá? E me retornou algumas coisas, entende? Que não deveria. Por exemplo, aqui temos até um campo de status, se a gente for ver, ó, está trazendo como aprovado, tá? E por que que está acontecendo isso? Porque já existe uma preferência criada, né? Não é nenhuma preferência. Já existe, né, um pagamento, é uma preferência, na verdade, criada para esse External Reference ID de 1 que foi o que eu testei agora há pouco, que foi o que a gente fez na aula anterior, que a gente estava sempre criando ali, né, uma preferência que tinha esse código externo, tá? E antes eu acabei fazendo alguns testes e acabei pagando, tá? Então aqui a gente caiu, entre aspas, num problema, tá? Que ocorreu devido a esse nosso ID ele não ser incremental, porque o nosso teste online, quando você executa, ele refaz a base de dados e o ID da nossa cobrança acaba virando um novamente. Então a gente tem algumas formas de resolver isso, tá? Uma delas é você fazer um ajuste ali manual só para o seu teste, passar um outro código aleatório, tá? Essa seria uma forma. A outra forma seria a gente trabalhar com um identificador único, um UUID, para a chave primária da tabela de conta. E uma outra forma ainda seria a gente gerar esse identificador único para código externo, armazenar na tabela e mandar também para o Mercado Pago, tá? Eu vou pegar aqui para resolver esse problema a forma mais rápida e prática agora, até para mostrar aí o uso, tá, dessa funcionalidade aqui que é o UID vai transformar essa chave primária aqui em um varchar 36 e o nosso framework vai gerar, no caso, esse identificador para a gente, beleza? Então eu vou vir aqui, eu vou gerar, no caso aqui, um teste completo novamente, porque eu preciso refazer a base de dados. Beleza, pessoal? Então tem alguns problemas que, né, acabam acontecendo aí na hora que a gente vai até mostrar alguma coisa e faz parte, tá? Programação é isso. Então, novamente aqui, vamos gerar essa cobrança. Pode ver que o código agora sim é um identificador grandão, único mesmo, tá? E se eu clicar aqui no atualizar, ele vai dar só atualizada, mas não vai retornar nada, tá bom? Então eu vou clicar aqui em visualizar cobrança e eu vou clicar em pagar com o Mercado Pago, tá? E aí então a gente cai aqui nessa tela de sandbox do Mercado Pago, tá? Eu preparei aqui alguns links pra gente, tá? Então eu vou colocar depois na descrição do vídeo esse link, que no caso aqui é sobre contas de teste, tá? De como você faz para criar uma conta de teste, de vendedor, de comprador e tudo mais, tá? Então aqui ele fala que é para você navegar até as suas integrações, tá? Que no caso é um outro link que eu já deixei aqui aberto. Então esse link aqui, que é as suas integrações, tá? Ele vai abrir no caso para a gente essa tela aqui do Mercado Pago, tá? Na parte de focada em desenvolvedores, tá bom? Então aqui a gente tem credenciais de teste, contas de teste, cartões de teste, tá? Então ali tem até uma parte que fala sobre contas de teste. Então você pode criar uma conta de teste, vai colocar um saldo nela, um saldo do Mercado Pago, fake e tudo mais. O que que eu vou usar aqui vai ser os cartões de teste, tá? Então eu vou vir aqui agora no sistema. Opa, aqui, né? Que a gente clicou nesse botão e
fomos jogados aqui para essa tela, tá? Então, eu vou clicar em novo cartão de crédito. Vou vir aqui nessa tela, vou pegar aqui o Mastercard, vou colar. Vou pegar aqui o código de segurança, 123, data de vencimento. E algo muito importante, que eu demorei um pouquinho para descobrir que não está tão claro, tá? Para testar, tá aqui, ó. Não li com clareza. Para testar diferentes resultados de pagamento, insira o status desejado no nome do título do titular do cartão. Então, olha só. Se você quer um pagamento aprovado, a gente vai usar o APRO como nome aqui, ó, tá? A gente dá um continuar. Vai pedir esse CPF aqui, ó. Vou colar o CPF. E agora a gente vai escolher aqui, quantidade. E-mail aqui eu vou botar mateusagnes@medbuilder.com.br, que tem que ser um e-mail diferente da sua conta, tá? Um e-mail aleatório. Clicamos em pagar, foi pago. E agora vai ser redirecionado, tá? Se deu tudo certo no pagamento, se der certo, ele vai voltar aqui, ó. Ó, voltou. Tá vendo? Voltou para nossa tela pública e, inclusive, tá, deu alguns errinhos que nós iremos tratar, tá bom? Então, o que que aconteceu aqui, ó? Ele retornou, a gente pode ver aqui que temos um get muito grande com várias informações ali do Mercado Pago, tá? E o que que a gente vai fazer aqui agora? Fazer alguns pequenos ajustes, tá? Por quê? Faltou algumas mágicas ali naquele nossa URL. Vamos ver o que que ele tá, o que que ele usou aqui, tá, pessoal? Vamos voltar aqui no Builder, Editor, Mercado Pago Service, que aqui tem as nossas URLs. Vamos ver o que que ele voltou pra gente, tá? Então ele chamou aqui o nosso teste online, MedBuilder, Matheus Agnes, Mercado Pago. Index PHP, cobrança form view, verifica retorno, tipo sucesso, cobrança ID veio certo, tá? E o que que aconteceu no nosso caso, tá? Se a gente abrir aqui, por exemplo, o cobrança form view, no cobrança form view é necessário, tá, receber sempre esse parâmetro de key, tá? Então faltou o parâmetro key, tá? Então, para não dar essa mensagem de erro, tá? A gente tem algumas formas de fazer, né? Uma das formas mais simples é a gente passar o key aqui também, tá? Então, eu acho que cobrança ID nós não vamos nem usar nesse formato. Vamos trabalhar com o key direto, que aí já resolve pra gente. E o Mercado Pago também não está passando nada com o key, tá bom? Então, no próximo teste ele já vai cair certinho, beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? No cobrança form view, a gente pode chamar a API de novo para verificar e ficar tudo numa função só, tá bom? Então aqui a gente vai criar uma função public function, que é a função que o Mercado Pago Service vai chamar, tá? Então aqui até vou deixar comentado um retorno aqui para a gente ter, só para a gente saber. Então aqui, ó, exemplo de retorno de sucesso, tá? Vou deixar ele aqui. Então aqui a gente está chamando o método verifica retorno, tá? Então, método verifica retorno, parâmetro verifica retorno. Algo interessante desse método, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente já sabe, sucesso, falha, está pendente, tá bom? Então, olha só. Eu vou pegar aqui o tipo. Ó, if para tipo for igual a success, que era o que a gente definiu aqui, né? Temos success, failure e pending. Deixa eu copiar esses três aqui para cá, tá? Teoricamente, se deu sucesso, já poderíamos trocar o status para sucesso, tá? Entretanto, vamos fazer uma verificação extra para garantir, tá? O que a gente pode fazer
né? Fazer isso para os três casos, tá bom? Mas a gente pode também já, por exemplo, fazer aqui um else aqui, ó. Por exemplo, se for pendente, a gente pode até dar um alerta na tela, olha só. New the message. Info. Aguardando, aguardando o processamento do seu pagamento, né? No pendente a gente pode dizer isso, tá? Podemos até ter um para falha, tá? Failure, failure. Eu acho que eu apaguei, peraí. O da falha, pessoal, a gente pode fazer a mesma coisa. Ocorreu um problema no pagamento, tá? E o do sucesso, né? A gente até pode já dar uma mensagem de sucesso aqui também, ó. Pagamento aprovado, tá? Mas, como eu falei antes, seria legal a gente fazer uma nova verificação e ter certeza que deu tudo certo, tá bom? Então, vou deixar esses ifs aqui, de qualquer forma. A gente pode até fazer algo um pouco diferente, tá? Mas a minha ideia aqui vai ser a seguinte. Eu vou chamar aqui, eu vou instanciar a nossa conta, tudo mais. Então, olha só. T-Transaction, Open, Self, Dollar, Database, T-Transaction, Close. Então, cobrança é igual a new cobrança, tá? E aqui eu vou esperar um parâmetro aqui. Podemos, inclusive, fazer isso aqui, ó. Se não tiver vazio, a gente faz, tá? Jogar tudo aqui para dentro. Se não tiver vazio, a gente faz. Podemos também, como esse método aqui foi criado 100% manual, vamos colocar aqui um controle de exceções de erro, tá? New the message error, dollar e get message, tá? Isso aqui é da exceção do PHP. Copiamos aqui, colamos dentro do bloco do try. Caso dê alguma exceção, a gente vai capturar, tá? Então tá aqui a nossa cobrança. E agora a gente vai chamar então o nosso cobrança service. Cobrança, cobrança service, chamando o método atualizar e passando a cobrança por parâmetro, tá? Então tá aqui, vai atualizar essa nossa cobrança e aí a gente vai saber se tá tudo certo ou não, tá? Então vamos voltar aqui no nosso método no atualizar do cobrança service e ele está aqui, tá bom? Então, se voltou um mercado pago cobrança, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui a posição status, tá? Que ali vai ter o status desse pagamento. E para isso, a gente vai voltar aqui no nosso modelo de dados. Nós tínhamos uma tabela que fazia o status cobrança gateway pagamento, que era uma espécie de depara para a gente. Olha só. A gente tem gateway pagamento e o status da cobrança e os códigos, tá vendo? Então agora vai entrar um pouco dessa lógica para saber se foi pago ou não. Poderíamos fazer algo mais simples? Poderíamos olhar diretamente aqui no Approved, por exemplo, né? Mas a gente quer fazer sempre algo um pouco mais elaborado, mais dinâmico, tá? Então, para isso, o que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou chamar o status cobrança gateway pagamento. Beleza, pessoal. Então, bora voltar aqui para o código, tá? O que eu vou precisar aqui? Vamos lá. Nome da tabela, status, cobrança, gateway, pagamento. Então, vamos botar aqui, ó, pagamento. E a gente vai abrir aqui, então, o status, cobrança, gateway, pagamento, tá? Nós vamos fazer uma busca nessa classe aqui, tá? Então, olha só. A gente vai vir aqui no... Nós vamos fazer um where.
Aqui a gente tem um campo chamado código, que no caso é o código retornado pelo Mercado Pago, tá bom? Tá aqui ele. E aí, iremos fazer um outro where, tá? Esse outro where vai ser em cima do gateway de pagamento, tá? Então a gente pode vir aqui, gateway pagamento ID, ok? Vamos pegar aqui o ID do gateway de pagamento. ID do gateway de pagamento, underline ID. E chamamos o método first, para me trazer o primeiro, registros, tá? Então aqui a gente pode fazer assim, e chamar de status cobrança gateway pagamento. Podemos, inclusive, como ficou muito comprido, às vezes eu gosto de fazer assim, tá? O where embaixo do where, então a gente pode juntar aqui todos os métodos um embaixo do outro, tá bom? Aí a gente vem com a nossa mágica aqui, ó. Então, olha só, estou chamando o método atualizar. Tem alguns status que a gente já identificou aqui, ó. Por exemplo, que a gente fez um depara. Então, a gente tem aqui o status, por exemplo, pending, aguardando pagamento, tá? Então, um, dois, três status são os mesmos. Cancelado retorna para 2, retornada para um e o pago para approved, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Status cobrança gateway pagamento. Vou pegar aqui a posição status cobrança ID. Status cobrança ID, tá? Peguei ele. Vou pegar aqui agora a minha cobrança. Vou fazer o seguinte, pegar aqui. Posso chamar aqui o método store, tá bom? E aí, vamos ver aqui a nossa cobrança. Temos estas informações aqui e temos uma data pagamento. Aí, a gente já pode até aproveitar e fazer o seguinte, ó. If esse cara aqui, status cobrança ID, for igual, status cobrança. Paga, tá? Estamos na nossa constante aqui, status cobrança. Então, status cobrança paga. Se ela estiver paga, a gente vai fazer o quê? Vamos popular o campo de data pagamento, tá? Então, dólar cobrança, data pagamento é igual date, botar a data atual, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, tá? E aí chamamos o método store, tá? Então, dessa forma aqui, a gente consegue ter algo, digamos assim, bem dinâmico, tá? Deixa eu até deixar esse variable aqui para a gente ver o que que vai ter dentro do mercado pago cobrança, tá? E aí aqui a gente está retornando true, até porque esse objeto aqui, ele vai ser atualizado e a gente vai poder trabalhar nele também. E aí a gente pode começar a fazer mais algumas coisas também interessantes, tá? Vamos voltar aqui na nossa tela de status, nossa tela de cobrança form view, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, né? Caímos aqui no verifica retorno, ok? Estamos fazendo essa atualização aqui, chamando o método atualizar, tá? Entretanto, esse cara aqui, ele não é uma função estática, então vai executar todo o nosso construtor e aí ele vai chamar o verifica retorno, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora, que eu acredito que vai ser a forma mais fácil, tá? Então, a gente abriu a transação, verificou, tá? Por mais que a gente tenha aqui esses tipos, que eu mostrei antes que a gente poderia fazer essas mensagens de sucesso e deixar assim, eu pensei, não, vamos usar aqui, né, a nossa função de atualizar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, cobrança form view, então, primeiro parâmetro, não primeiro parâmetro, né, a primeira posição desse array, que eu posso passar um array por parâmetro, é a classe, o segundo vai ser o nome do método, vírgula, agora vem os parâmetros, eu vou passar um parâmetro aqui, e vou pegar o cobrança ID, ó. Cobrança ID, tá? Então, o que que acontece aqui? Iremos dar uma mensagem de sucesso de pagamento aprovado e aí iremos
redirecionar novamente para essa tela aqui para atualizar as informações em tela, tá? Isso aqui é só para caso a gente tivesse ali alguma informação que ela vai ser atualizada, no caso, quando o pagamento ocorrer de fato, tá? Então, faria não, estou fazendo dessa forma, tá? Então aqui eu posso botar um else, e aí a gente, talvez, eu nem vou verificar, tá, os outros, eu vou trabalhar com esses status que eles retornaram aqui, ó. Ó, então, se foi pago, pagamento aprovado. Se falhou, ocorreu um problema no pagamento. Ou pendente, aguardando o processamento do seu pagamento, tá? Vou colocar essas formas aqui, eu vou salvar. E agora a gente pode voltar e fazer novos testes, tá? Então, o nosso teste foi gerado com sucesso, novamente. Vamos vir aqui na conta, gerar essa cobrança. Cobrança gerada. Vamos vir aqui, vamos abrir a cobrança. Novo cartão de crédito. Vamos fazer aqui um novo pagamento. Deixa eu pegar aqui os dados do cartão. Um, dois, três. Cartão. Vencimento 11/25. Pegar o aprovado. Continuar. O número dele. 3 vezes. mateusagnes@medbuilder.com.br. Foi pago com sucesso. Vamos ver como é que ficou a questão do redirecionamento. Redirecionou. Pagamento aprovado. Tá. Claro, temos esse nosso Vardamp. Vou dar um OK. Voltou aqui para a tela. Status paga. Tá? Então, deu bem certo o que a gente quis fazer. Tá? O que a gente queria fazer. Vou fazer aqui uma pequena limpeza naquele debug, para não ficar esquecido esse código aqui, tá? Do nosso Vardamp. Entretanto, antes, deixa eu vir aqui, ó, mostrar para vocês. Cobranças, atualizar, tá? Cobrança atualizada, ok. Então, olha só, cobrança foi atualizada. O que que a gente pode ver aqui, ó? O status tem esse approved, que é a forma na qual a gente está fazendo aquele deparo. Então, a gente pegou esse campo de status, tá? E aí tem muitas informações. Data de quando foi aprovado, o tipo da moeda é BRL, que é reais, né? Poderia ser dólar, por exemplo. A gente tem aqui outras informações também, que foi feito no cartão de crédito, tá? A gente tem algumas informações, de quantidade, de taxas, né? Taxa do mercado pago, se fosse ter, enfim, tendo o valor total, os dados da pessoa que pagou, né? O nome dela, o CPF, enfim, tem bastante informação que vem lá do mercado pago, tá? E tudo isso aqui está explicado na documentação deles, da API deles, beleza? Então, só finalizando aqui, eu vou fazer aqui um ajuste simples na nossa cobrança, na nossa lista de cobrança, tá? Então aqui, vou vir aqui no módulo código, o ou atualizar, a gente deu uma cobrança atualizada. E aqui então eu vou fazer um new action. Vou passar aqui o nome da classe que vai ser cobrança list, método onShow, só para ele atualizar a nossa listagem, tá? Então, quando der essa mensagem aqui de cobrança atualizada, ele vai atualizar toda a listagem para refazer os registros, tá? Então, vamos só fazer um teste. Então, pessoal, só para finalizar, vamos dar aqui uma ajustada nessa nossa listagem. Tá bem feinha, pelo menos a tela de cobrança, tá? Só para a gente ver aqui algumas funcionalidades do Builder, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o status da cobrança, a gente pode colocar aqui no final, tá? Então a gente pode mudar aqui para status, só status, tá bom? Eu vou deixar centralizado.
Algo legal que daria para fazer aqui na cobrança, no status da cobrança, desculpa, é a gente vir aqui no status dela e a gente pode adicionar uma nova coluna, uma coluna de cor, tá? Essa coluna de cor aqui já vai trazer uma cara mais legal para o nosso sistema. Então aqui tem um site que eu gosto de utilizar, que é o Flat UI Colors. Ele tem paleta de cores, tá? Tem cores bem legais ali. Então vou pegar essa paleta aqui. Então, por exemplo, ó, aguardando pagamento. Ah, pode ser essa cor aqui. Ah, foi pago, cara. Pago é um verde. Cancelada, vermelho. Retornada, vou botar um laranja, tá? Com isso aqui, a gente consegue deixar o nosso sistema mais bonito, digamos assim, tá? Opa, não salvei aqui antes. Então, como eu vou fazer isso, ó? Vou vir aqui, o status da cobrança eu vou chamar só de status, vou deixar centralizado, tá? E eu vou criar uma transformação, olha só. Essa minha transformação aqui vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer assim, ó. Return. Vou escrever um HTML aqui, que é bem simples, tá? Vou colocar aqui um span. Classe dele vai ser um label. Label traço default. Vou colocar aqui um estilo. Background ground color. Dois pontos. Object. Só deixa eu relembrar aqui o nosso... Vou abrir uma nova aba aqui. Que eu preciso pegar o status aqui. Status cobrança. Tá, então aqui. Status cobrança na cor. Então, e vamos colocar aqui mais um detalhe, color. Então aqui a fonte vai ficar branca, tá? Fecha a tag. Aqui dentro então vou puxar object, status cobrança, nome. E aí agora sim fecho de vez a tag, tá? Tag spam, ponto e vírgula e eu retorno, tá? Vou salvar aqui. Pô, faltou o nome, tá? Status em label, tá? Beleza. Valor total. Então aqui a gente pode colocar uma máscara. Monetário. Data de pagamento. A gente vai colocar aqui também um date. Uma data, hora. Link, código. Aqui a gente pode chamar só de gateway. Aqui a nossa conta. Código da conta. ID. Exportar. Aqui a gente pode também fazer um ajuste, né, pessoal? Lembrando, ó, formulário em cortina. Não vou me atentar lá em cima. Posso colocar aqui um botão de atualizar, um botão de limpar filtros, deixar o atualizar por último, salvar. Agora, a nossa última geração aqui de teste online. Perfeito. Vamos lá, admin, admin. E temos aqui então financeiro, contas. Vou gerar aqui uma cobrança. Tá? E temos aqui o status, ó, aguardando o pagamento. Então, era isso aqui que eu queria fazer um ajuste. A nossa listagem já ficou até um pouco melhor. Claro, agora o pagamento é meio comprido, então daria para até diminuir, enfim. Mas só queria mostrar isso aqui, fica um pouco mais bonito, beleza? Então, pessoal, só recapitulando, tá? Qual que era a ideia dessa nossa Buildercast de hoje? Então, formulário de cobrança público, tá? O Mercado Pago Service, né, fazer uma consulta lá no pagamento. Conta Service, né, ter o método para atualizar a conta. Ajuste na listagem para um botão de visualizar essa cobrança, botão para atualizar a cobrança e aí fazer um teste do pagamento, tá? Então, acredito que a gente conseguiu fazer tudo isso aí com sucesso, tá? Recapitulando aqui também no código-fonte, pontos importantes desse Buildercast, tá? Que foi o Mercado Pago Service. Fizemos aqui um pequeno ajuste no criar cobrança, mais na parte aqui do back URLs, tá bom? A parte da cobrança do código externo, né?
comentei daquele probleminha que pode acontecer em algum momento, então a gente usou um UUID para resolver isso aí, identificador único, tá? Método bem simples da API do Mercado Pago para nos devolver esse pagamento, para saber se foi pago ou não dos status, tá bom? Na parte de cobrança service, então, criamos esse método atualizar, que ele foi utilizado em dois momentos, tá? Dentro do nosso cobrança form view, que foi o arquivo público que a gente definiu para o Mercado Pago mandar ao nosso usuário depois que ele realizou o pagamento de forma automática, beleza? E também na própria listagem, num botãozinho atualizar, tá? Aí agora vai ficar a cargo aí da sua criatividade de como pegar o que eu mostrei aqui nessas nossas duas aulas, tá? Para colocar de fato, né, esse ensinamento que eu trouxe aqui da utilização da API do Mercado Pago para colocar isso de verdade rodar em um sistema em produção. Lembrando, por exemplo, que você pode utilizar esse método atualizar, né, para você fazer algo, uma rotina automática, por exemplo, na Crontab, né? E aí disparar um e-mail lá para o seu cliente, olha, sua compra foi finalizada, enfim, tá? Pessoal, né, por hoje era isso. Espero que tenha sido bacana essa nossa aula, tá? Esse nosso Buildercast. E deixa nos comentários aí desse vídeo o que você gostaria de ver ainda de Mercado Pago ou até outra integração, tá? Eu tenho uma ideia aí de fazer uma integração com o Banco Inter na parte de geração de boletos, porque eles têm uma API bem legal que gera lá um boleto com código Pix para pagar e a API praticamente gratuita do Banco Inter, basta ter a conta. Beleza, pessoal? Até o próximo Buildercast. Vejo vocês por aí. Abração.